Olá, meninos, meninas, jovens e jovens de todo o Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais uma aula de física. Exercícios hoje a respeito do deslocamento ou distância dentro do MRUV. Lembrando que o MRUV é um movimento retilíneo uniformemente variado, o que quer dizer que é um movimento com aceleração constante, já que a aceleração é a medida da variação da velocidade, tá certo? Então nós vamos trabalhar alguns exercícios dentro deste tema nesta aula. Vamos lá? Tá aí na tela o exemplo número 1. Se você está tendo aula comigo agora, é o exemplo 6, lá da aula do dia 22 de fevereiro de 2022. Exemplo 6, ele vai dizer assim: a velocidade escalar de um trem se reduz uniformemente de 12 metros por segundo para 6 metros por segundo. Sabendo que durante este tempo, ou seja, durante essa redução na velocidade, o trem percorre uma distância de 100 metros, qual é o módulo da desaceleração? Então, veja que de cara o exercício já nos informa que eu tenho uma desaceleração aí, né? A velocidade do trem foi reduzida uniformemente, tá? Tem que ser uniforme porque a gente só está trabalhando com MRUV, né? Movimentos onde a aceleração são constante ou onde a aceleração é constante. Então, tem uma redução na velocidade aí uniformemente. E aí a gente percebe que nesse exercício ele não deu a informação a respeito do tempo e também não pediu o tempo. Mas, por sua vez, ele fez relação entre as velocidades iniciais e final e a distância percorrida dentro do MR, dentro desse período aí de desaceleração, dentro desse MRUV aí. Então a gente vai se lembrar que quando eu não tenho tempo, tá sem tempo, o que a gente faz? Usa o Torricelli, lembra da piada? Tá sem tempo? Usa o Torricelli. Por que a gente tem essa piada, ou por que isso é uma piada, né? Porque, na verdade, o Torricelli é a equação da cinemática que permite eu calcular a distância, permite eu calcular a velocidade inicial, final, ou permite eu calcular a aceleração, como é o caso desse exercício que a gente vai fazer. A gente vai calcular uma aceleração sem que envolva o tempo, tá? Sem que envolva o tempo, tudo bem? Equação de Torricelli. Vocês lembram quem é? É o vovô, né? V ao quadrado é VV, vovô, a vovó, V0 ao quadrado, mais duas amigas num triângulo social. O A aqui não saiu, agora foi. Duas amigas num triângulo social, ou seja, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Então eu tenho a relação aqui, olha só, eu tenho a relação de quatro grandezas, como eu já adiantei para vocês, ó. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração e deslocamento ou distância percorrida, tá? Então não envolve tempo, não posso pôr tempo aqui e não posso também, claro, né? Não posso tirar tempo daqui. Bom, então essa é aquela primeira leitura que a gente faz do exercício. Então temos alguns passos importantes: ler, extrair a informação, escolher a equação é um passo bem importante dentro do MRUV. Tá? Escolher a equação, já escolhemos qual é a equação. Então nós podemos ler novamente o exercício e extrair as informações. Ó. Eu tenho velocidade foi reduzida uniformemente de 12 para 6. De 12 para 6. Então, quem é o 12 e quem é o 6? O 12 é a velocidade inicial. Toma cuidado, hein? 12 é velocidade inicial, 12 metros por segundo 12 metros por segundo apenas, tá? E o 6 é a velocidade final, tá? O 6 é a velocidade final. Eu vou ter que fechar a minha câmera aqui para ficar melhor a minha letra e para travar menos meu computador, mas nós já seguimos aqui, tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, só para a gente terminar essa parte. Então, a velocidade final é 6 metros por segundo, tá? E não sei se vai caber aqui, mas aí eu tenho também a informação do deslocamento escalar. Então, ó, essa organização aqui é importante. Tá?
100 metros é a distância que é percorrida. E a pergunta é quem é a aceleração ou quem é a desaceleração, já que se trata de uma redução na velocidade, né? Então é uma desaceleração ou uma frenagem, ou seja, ou ainda uma aceleração negativa, tá bem? Nós vamos para o próximo slide e eu vou voltar sem a minha câmera, beleza? Vamos lá? Ó, voltei. Como eu disse, sem minha câmera, mas estamos aqui no próximo slide. Eu já fiz as anotações aqui de tudo que eu extraí lá do enunciado do exercício. E está aqui a escolha da equação que eu vou usar para resolver o problema, equação de Torricelli. Outro passo importante seria conferir as unidades de medida, mas temos todas essas, nesse caso desse exercício, todas no SI, metros por segundo, com metros. Então, o que a gente tem que fazer aqui agora é substituir cada coisinho no seu devido lugar. E aí, o último passo seria isolar a nossa incógnita. Então, vamos lá, ó. Não trocando velocidade final com a inicial, hein? Por favor. A final é 6 ao quadrado, igual. A inicial é 12 ao quadrado, mais 2 vezes o A, que é o que eu quero, vezes o ΔS, que é o 100 metros. Então, vamos fazer o quadrado primeiro. 6 ao quadrado... Opa! 6 ao quadrado, 36, igual 12 ao quadrado, 144, mais 2 vezes A eu não sei, mas 2 vezes 100 eu sei, dá 200. Beleza? 200 vezes o A, tá certo? Então aí agora, como eu sempre digo, é isolar a nossa incógnita, que é o A, né? Então eu vou passar o 144 para o outro lado. Esse 144 vai inverter essa operação, então ele vem subtraindo o 36. Fica 36 menos 144, do outro lado, né, ou igual a 200 vezes A. Vezes A. 36 menos 144 dá menos 108, igual a 200 vezes o A. Tá legal? E aí, nós vamos então agora terminar de isolar a incógnita. Como? Passando 200 para o outro lado, para ela ficar sozinha. E o 200 está multiplicado pelo A. Então, o menos 108, eita, menos 108 vai ficar dividido pelo 200. Tá? E aí eu vou ter o quê? Sinais diferentes nós temos, dá menos, o A vai ficar menos 108 dividido por 200, 0,54 metros por segundo ao quadrado. Este, então, é o valor da desaceleração deste corpo aí. Tá? Então, lembrando, este é um exercício típico da aplicação da equação do Torricelli, né? Porque ele trabalha com velocidade inicial, final, distância e a aceleração. Não envolve tempo, não pede tempo e não dá o tempo, né? Então a gente parte para essa equação fantástica aí, equação do Torricelli. Beleza? Vamos para o próximo. Muito bem, vamos então para o exemplo número 2 desta aula, que é o 8 lá. Quem está fazendo aula comigo atualmente é o 8 lá da aula do dia 22 de fevereiro. Você pode procurar lá, você vai ver que é o mesmo exercício, tudo bem? Mas enfim, o exercício é o seguinte. Um veículo seguia com velocidade constante em uma rodovia. Após avistar um obstáculo, ele aciona os freios e consegue parar completamente após percorrer 102,5 metros. Se durante a frenagem a sua desaceleração foi constante de menos 5 metros por segundo ao quadrado, determine a velocidade com que este veículo estava quando começou a frear. Então, esse é um exercício interessante, inclusive é uma das formas de você determinar qual é a velocidade de um veículo, né, num acidente, você que talvez seja um perito criminal, não sei, né? Você pode determinar a velocidade que o veículo estava
sabendo então quantos metros ele levou para parar completamente, já que a gente sabe mais ou menos aproximadamente aí qual é a desaceleração que os freios, em média, conseguem aplicar no veículo. Tá bom? Então, bom, de prima, vamos lá, né? Como a gente sempre faz, é extrair as informações, ver o que a gente tem de informação, né? Então, tem um veículo, estava com velocidade constante, não fala nada do valor da velocidade, né? Mas diz que ela era constante. Após avistar um obstáculo, ele aciona os freios e consegue parar completamente. Então aqui eu tenho uma informação bem importante. A velocidade final do corpo é zero, tá? Velocidade final do corpo é zero. Por quê? Porque ele para completamente. Após percorrer 102,5 metros. Então, isso é uma distância percorrida, isto é um ΔS. 102,5 metros. Aí. Se durante essa frenagem, né, a desaceleração foi constante de menos 5, aqui tem até uma redundância, né? Desaceleração de menos 5. Desaceleração é negativa, né? Então já sabe quando aparecer esse termo, ou quando estiver acontecendo uma frenagem, né? Uma redução na velocidade, você sabe que a aceleração é negativa. É, na verdade, uma desaceleração. Então vou anotar aqui, ó, a aceleração menos 5 metros por segundo ao quadrado. Determine a velocidade com que este veículo estava. Então, por que é interessante aqui de novo esse problema? A gente de novo tem a situação de a gente não envolve o tempo. Tá? Não envolve o tempo. Não pede o tempo, não dá o tempo. Tá sem tempo, vai usar o Torricelli. Perceba que eu tenho a velocidade final, eu tenho o ΔS, eu tenho a aceleração. A única coisa que eu não tenho é justamente o que ele pede, que é a velocidade inicial, a velocidade com que o veículo trafegava antes de iniciar a frenagem, né? Então, o que eu quero, posso até marcar aqui, ó, é o V0. V0, pontinho de interrogação. A letra está horrível, já vou fechar minha câmera e escrever com a tela deitada, vai ficar melhor o exercício, né? Mas por enquanto podem olhar aqui no fundo desses meus olhos. Então, a gente vai usar o Torricelli vovô. Eita, aí ficou ruim demais, hein? Vovô, vovó, mais duas amigas num triângulo social, tá? Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2A vezes o ΔS. Então, o que a gente vai fazer? Bom, o próximo passo seria conferir as unidades de medida, né? Eu tenho ó, distância em metros, ou deslocamento em metros, velocidade em metros por segundo ao quadrado. Aliás, aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então tá tudo certo, tudo dentro do SI. Eu só tenho que partir, então, para a substituição de cada coisa no seu devido lugar e isolar a nossa incógnita, né? Então, como vocês sabem, vou fazer isso no próximo slide, tá? Vem comigo, então. Muito bem, então está aí na tela para vocês as informações que nós coletamos lá do enunciado e a equação que vamos usar, equação de Torricelli, para resolver o problema. Então, como eu disse para vocês, o que nos falta agora, já que conferimos as unidades de medida, está tudo certo, é então substituir cada coisa no seu lugar e isolar a incógnita, que é o que nós sempre vamos fazer, ok? Toma cuidado para você não trocar velocidade inicial com final, tá bom? Ó, vou fazer até minha setinha aqui, ó. Quem que é a final? A final é zero, porque o corpo parou. A inicial é a minha incógnita, então V0 ao quadrado vai ficar V0 ao quadrado, porque eu não sei, é quem eu quero encontrar. Mais 2 vezes o A vezes o menos 5, que é a aceleração. Aliás, vezes o A não, né? Vezes o menos 5, que é o A. E vezes o ΔS, que é 102,5 metros. Ok? Então, lembrando que está tudo no SI, eu vou fazer as contas que eu tenho que fazer aqui e eu vou achar, então, a velocidade inicial em metros por segundo. Ok? Bom, vamos lá. 0 ao quadrado dá 0. Velocidade inicial ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado. E aqui eu vou fazer o jogo de sinal.
mais com menos, menos, e menos com mais, menos. 2 vezes 5, 10, e 10 vezes 100,2 dá 1.025. 10 vezes 102,5 dá 1.025. E agora, professor, agora é o que a gente sempre faz, isolar a incógnita. Quem é incógnita? V0. Então, preciso deixar ela sozinha. Ela está sozinha? Não. Ela tem, primeiro, esse menos 1.025 que eu preciso mandar para o outro lado. Então, ele vai inverter a operação, ele está subtraindo, ele vai vir somando. Então, fica 0 mais 1.025 igual a V0. Ok? 0 mais 1.025, claro que dá 1.025. Vamos, canetinha. Aí, garota. Mais 1.025. Tá aí, ó. Beleza? Professor, então esse é o V0? Não, não é. Claro que não. Né? Até porque ele seria um avião se ele andasse a 1.025 metros por segundo ao quadrado. Isso é velocidade inicial ao quadrado. Eu não quero velocidade inicial ao quadrado, eu quero velocidade inicial. Então, eu vou isolar o V0, passando esse quadrado para o outro lado do sinal, invertendo a sua operação. E o inverso da potência ao quadrado é o que, gente? O inverso da potência ao quadrado é a raiz quadrada. Tá? Então, V0 ao quadrado, aliás, V0 vai ficar igual a raiz quadrada de 1.025. Tudo bem? Então, essa raiz não dá uma raiz exata, tá? Ela vai dar 32,017. A gente pode colocar como 32,02 ou 32,0 aproximadamente, se a gente for usar apenas uma casa depois da vírgula. Eu vou colocar duas, então vou colocar 32,02 metros por segundo era a velocidade inicial desse veículo aí, antes de iniciar a frenagem. Então, a gente precisa lembrar então, que está em metros por segundo, se você quiser em quilômetro por hora, se você vai multiplicar isso por 3,6. Né? Então, vai dar um pouco mais de 108 km por hora. Lembra que 108 km por hora é 30 metros por segundo. Tá? Então, esse corpo aí, esse veículo viajava a mais de 110, em torno de 110 quilômetros por hora. E por isso ele percorreu aí tantos metros para conseguir parar, né, depois de acionar os freios. 102,5 metros para parar completamente. Ok? Então, vamos para o próximo, ok? The next one. Vamos lá? Então, aí está. Chegamos ao último exercício desta aula. Finalmente o último, né? E esse aqui, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho para nós, porque é o exercício que a gente vai aplicar a Bhaskara a partir da função horária dos espaços do MRU. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos com calma que vai dar tudo certo, cara. Vai dar tudo certo. Ele diz assim, um automóvel descreve uma trajetória retilínea e a sua posição S em cada instante, ou em função do tempo, é dada por S igual 15 menos 8t mais t quadrado, onde S é dada em metros e t em segundos, ou seja, ela está no SI, ou seja, a distância vai estar em metros, velocidade em metros por segundo, e a aceleração metros por segundo ao quadrado, tá certo? A primeira pergunta aí é que distância esse automóvel percorre nos primeiros 4 segundos. Já fizemos isso em aula, este exercício. Quem está aí seguindo nas aulas, a aula de 22 de fevereiro nós fizemos isso aí. Distância desse automóvel nos primeiros 4 segundos. Nós temos algumas formas de resolver. A primeira delas é o seguinte, que quando a gente olha para a equação horária do movimento, a gente sabe que o termo que está sozinho, ele é a posição inicial. Por quê? Porque a fórmula geral da equação horária, que é o nosso querido famigerado sorvetão, deixa eu selecionar minha caneta aqui, ó, para colocarmos bem aqui embaixo o sorvetão, ó, vai S igual a S0
mais V0t mais metade da aceleração t ao quadrado. Desculpa a letra, daqui a pouco ela melhora. Então, quem está sozinho é a posição inicial. Quem multiplica o t é a velocidade inicial. E quem multiplica o t quadrado é quem? Metade da aceleração. Isso tem que estar sempre claro para nós. Então, quando a gente bate o olho, a gente vê que o 15 é a posição inicial. Se eu quero, letra A, a distância que esse automóvel percorre nos primeiros 4 segundos, eu posso calcular quem é a posição no instante 4 e subtrair dela 15, porque ele saiu da posição 15. Percebe? No instante 0 ele estava no 15. Calculo onde ele vai estar no 4 e faço o ΔS. É isso, né? Tá legal? Ó. Fazer o ΔS, eu descubro o deslocamento. Percebe que ele não perguntou posição. Ele não perguntou qual é a posição que o corpo vai estar no instante 4. Ele perguntou qual é a distância percorrida. Tá? Outra forma de fazer isso, que é uma forma mais direta, é se eu passar o S0 para o outro lado da equação do sorvetão, ó. Se eu passar o S0 para o outro lado da equação do sorvetão, ele vem subtraindo. E isso quer me dizer que do outro lado vai ficar V0, metade de AT quadrado. E isso já é o próprio ΔS. Já é o próprio ΔS. Tá legal? Então, se eu jogar nessa equação aqui, t igual a 4, eu estarei já calculando diretamente o ΔS. Dos primeiros 4 segundos. Eu prefiro não fazer assim, já disse isso, porque não faz muito sentido a gente pensar no ΔS em função do tempo. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer da forma que é mais elegante. Então, eu vou aplicar a equação horária, vou calcular o tempo, aliás, a posição no instante 4, e depois eu subtraio dela 15, que é a posição inicial. Ok? Vamos fazer essa, letra A, vamos discutir ela, depois nós voltamos para a letra B, que é onde vai aplicar Bhaskara, porque ela vai pedir o tempo, né, numa equação quadrática, onde o tempo está ao quadrado, então a única forma de resolver é a fórmula de Bhaskara. Vamos para o próximo slide, onde nós vamos resolver então a letra A. Vamos lá? Bom, então está aí no slide para vocês a nossa letra A. O que a nossa letra A pedia? Ela pedia que a gente calculasse o deslocamento escalar nos primeiros 4 segundos, certo? Sabendo que a gente tem então a equação horária do corpo, que é esta equação aqui, tá? Não vou ficar riscando aqui embaixo. Por quê? Porque, de novo, eu vou colocar aqui, eu já tinha feito isso no slide anterior, mas eu vou fazer de forma mais organizada agora. Colocar aqui a forma geral da equação horária, ó. Tá? Para ficar bem claro para todo mundo o que eu quis dizer aquela hora, que a gente sabe que quem está multiplicando o t é a velocidade inicial. Quem está multiplicando o t quadrado é metade da aceleração, e quem não multiplica ninguém é quem? Quem não multiplica ninguém é a posição inicial do corpo. Tá? Então, eu sei que a posição inicial do corpo é 15 metros. Tá? Então, para responder a pergunta da letra A, a forma mais elegante de se fazer é fazer o quê, então? Vou calcular qual é a posição dele no instante 4 segundos. Certo? Como que eu faço isso? Tem um risco aqui, ele já desaparece aí. Eu vou, então, usar a minha equação, 15 menos 8, no lugar do t eu vou pôr 4, mais, no lugar do t eu vou pôr 4 de novo, t ao quadrado. Então fica assim, ó. Certo? Então, eu estou calculando a posição do corpo no instante 4, porque eu sei que no início era 15, então depois eu vou fazer posição final menos inicial, né, que nesse caso vai ser a posição no instante 4 menos os 15 metros, que é o S0, a posição inicial. Tudo bem? Então, como eu sempre recomendo, primeiro eu faço o quadrado, 4 ao quadrado, 16. Aqui, menos 8 vezes 4, menos 32. E aqui ficou mais 15. Então, se eu somar aqui, ó, meu Deus, 15 com 16 dá 31 positivo, menos 32 negativo. A posição desse corpo no instante 4 é menos 1 metro. Tá legal? Então, essa é a posição no instante t igual a 4
segundos. Não era isso que perguntava. Perguntava quanto ele se locomoveu, se deslocou nos primeiros 4 segundos. Então, agora, o que eu vou fazer é calcular o ΔS. Tá? Vamos lá para o próximo slide para fazer o cálculo, então, do ΔS. Tá legal? Então, veja, lembrando, então, que quem é ΔS é posição final menos posição inicial, né? No nosso caso aqui, a posição final vai ser a posição no instante 4. Não que ele parou ali, né? Mas é porque o meu interesse é o deslocamento entre esses instantes. O instante inicial e o instante 4, né? Eu calculei a posição no instante 4, deu menos 1. E eu sei que ele partiu da posição menos 15. Então, meu deslocamento escalar vai dar quanto? Menos 16 metros, tá? Então, lembrando que o deslocamento escalar ele é uma grandeza vetorial, tá certo? Então, ele pode ser negativo, isso significa que é um deslocamento feito no sentido contrário da orientação da trajetória. Mas é claro, veja, ele saiu do 15 e foi para o menos 1. Né? Então, a trajetória está aqui está o 0, aqui está o menos 1. Ele saiu lá do 15 e ele está indo no sentido contrário. É por isso que esse ΔS é um ΔS negativo. Tá? Então, lembre que isso é o deslocamento. E a distância que ele percorreu? A distância que ele percorreu foi foi 16 metros. Aí sem o negativo, né? Porque a distância é uma grandeza escalar. Tudo bem? Vamos voltar lá para o enunciado para a gente fazer então agora a letra B, que é o tão aguardado aí, questão que a gente vai usar a fórmula de Bhaskara. Perfeito? Muito bem. Então, olha aí, voltando lá no enunciado, agora para fazer a letra B, ele pergunta em que instantes o automóvel passa pela origem dos espaços. Primeira coisa é não confundir origem dos espaços com posição inicial. Posição inicial é a posição de onde o corpo começa o movimento, que pode ser qualquer uma posição. No caso desse exercício, inclusive, ele começou da posição 15. Origem dos espaços é o ponto zero da trajetória. Isso é a origem dos espaços. Tudo bem? Bom, então vamos voltar agora a se concentrar no que ele pergunta. Em que instante o móvel passa, instante ou instantes, né? Que o móvel passa pela origem dos espaços. Em outras palavras, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a equação horária, que é uma equação quadrática com o tempo, né? Ó, S é 15 menos 8t mais, vamos caneta, mais t ao quadrado. Eu vou jogar S para 0, porque eu quero o instante em que ele passou pela origem dos espaços, ou seja, pela posição 0. E eu vou resolver uma equação do segundo grau. Né? Então, por isso que eu disse que a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara, porque é a única forma da gente sair, então, dessa equação do segundo grau. Claro, a única forma não, né? Quem sabe fazer, pode fazer por soma e produto também. Então, toda vez que você estiver lá no MRU, você tem a equação horária dos espaços, tá? E tu pede instante para estar em alguma posição, tu inevitavelmente vai ter que fazer pela fórmula de Bhaskara. Tem outra forma de fazer? Tem. Já vamos comentar então ela, mas primeiro nós vamos resolver aqui com a fórmula de Bhaskara, certo? No próximo slide, ok? Vamos lá? Bom, então vou colocar aqui para vocês já, estamos resolvendo a letra B, vou colocar aqui já a equação que nós encontramos, que é a equação do horária do corpo, né? Colocando o zero no lugar da posição, tá? Vamos comparar ela com a nossa fórmula de Bhaskara para a gente lembrar quem é o A, quem é o B, quem é o C, né? A fórmula de Bhaskara seria um Y do tipo C mais BX mais AX ao quadrado, né? E aí a fórmula de Bhaskara é x, aliás, aqui não é y, né? Aqui é um zero, tá? Seria x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de 2 vezes a
aliás, raiz quadrada de delta dividido por 2a. Lembrando que o delta é b quadrado menos 4ac. Tá? Eu prefiro que vocês façam com o delta separado. Tá? Com o delta separado, eu acho que a chance de errar é menor. Né? Então, comparando a equação do corpo com a forma geral, a gente vai descobrir que o C da Bhaskara é 15, que o B da Bhaskara, olha o sinal, hein? É menos 8, e que o A da Bhaskara, quem está multiplicando o T quadrado aqui? É 1, né? Não vai falar que é 0, é 1. Tudo bem? Então, o C é 15, o B é menos 8 e o A da Bhaskara é 1. Então, vamos começar. Vou começar por onde? Vamos começar pelo delta. Tudo bem? Então, vamos calcular aqui o nosso delta. Lembrando que delta é b quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Cuidado com o joguinho de sinal que tem para fazer ali, tá bom? Então, delta é menos 8 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que é 1, tá? Vezes o C, que é 15. Menos 8 ao quadrado dá mais 64, tá? Não é menos 64, não. E não é 16, é 64, tá? Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5. Aliás, 4 vezes 15, 60. O nosso delta dá 4. Olha aí que legal. É um delta com uma raiz inteira. Tudo bem? Então, agora vamos jogar o nosso delta na fórmula geral de Bhaskara. Bora? Então, colocando aqui agora a fórmula geral do Bhaskara, nós calculamos o nosso delta, que é 4, né? Que dá uma raiz inteira, inclusive. Então, vamos colocar aqui. Você pode usar o x ou pode usar o t, né? Mas, enfim, vou colocar aqui assim a fórmula. Ó. Menos b. Nunca se esqueça desse menos. Eu sempre errava a Bhaskara porque eu esquecia desse menos aí. Na frente do b. Quando eu era criança. 2 vezes a. Tá? Lembrando que o a da Bhaskara é 1. O b é menos 8 e o C é 15, tá? Tem que colocar aqui de novo para a gente não se perder. E o delta nós acabamos de calcular. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. Menos 8, mais ou menos, raiz quadrada de 4, todo mundo sabe quanto dá, dividido por 2 vezes 1, que dá 2, né? Então vai ficar assim, sinais iguais, dá mais. Então, 8 mais ou menos raiz de 4, que dá 2, dividido por 2. Tá certo? E aí nós vamos ter, então, duas raízes para esta Bhaskara, né? Como sempre tem, né? Às vezes elas são iguais, às vezes uma é negativa, mas enfim, sempre vai dar duas raízes. Quem é a primeira? Mais 8 mais 2 dividido por 2. E a outra é mais 8 menos 2 dividido por 2. Tá? Vamos resolver a primeira? Mais 8 mais 2 mais 10 dividido por 2, 5. Tá aí. O corpo passa pela posição 0, né, pela origem dos espaços, no instante de 5 segundos. Tá? E a outra? A outra vamos fazer também. Mais 8 menos 2, mais 6 dividido por 2, 3. Legal. Então, ele passa duas vezes pelo ponto 0. Tá? Lembra que é um movimento, ele está indo contrário à orientação da trajetória. Tá certo? Então, ele vai passar pelo 0 no instante 3. Ele vai andar ainda um pouco no negativo e vai voltar, porque ele está contrário à aceleração. Né? Então, ele está ficando cada vez mais lento. Por que ele está contrário à aceleração? Se você lembrar da fórmula da equação horária do corpo, você vai lembrar que a velocidade inicial é negativa, né? Que é o menos 8. Menos 8t. E a aceleração é positiva, é mais 1t². Então é um movimento retardado, ele está ficando cada vez mais lento aqui.
Então ele vai diminuindo a velocidade, passa pelo zero no instante 3, anda um pouquinho mais no negativo e daí ele volta. Então ele vai passar pelo zero 2 vezes. Tá? Então nós temos 2 raízes positivas para Bhaskara, quer dizer que ele passa 2 vezes pelo zero. Certo? Difícil aplicar Bhaskara? Nem tanto também, né? Nem tanto também. Essa altura da nossa vida não deveria ser um problema aplicar a Bhaskara. Tá bom? Então tá fechado. É isso aí, galera. Pode escrever lá que ele passa pela origem das posições no instante 5 segundos e no instante 3 segundos, né? Não necessariamente nessa ordem. Bom, para finalizar, eu disse para vocês que existe uma forma de você não resolver a Bhaskara quando precisar, quando você se deparar com essa situação de querer saber em que instante ele vai estar em alguma posição. Qual que é a alternativa? Então vamos lá, ó, letra B, alternativa à Bhaskara, tá? Então é Oh, Jesus, essa caneta às vezes enlouquece. Alternativa à Bhaskara. A Bhaskara. Então, o que eu quero saber, por exemplo, na letra D, né? Em que instante ele vai passar pela posição 0? Que instante ele vai estar na posição 0? O que eu posso fazer? Eu posso aplicar um Torricelli aqui e descobrir com que velocidade ele passou na posição 0. E aí eu vou para o vovô ateu e determino, então, que instantes ele tem aquela velocidade. Não entendeu nada? Então, vem comigo que eu te explico, garoto. Então, veja só. Eu sei que a posição inicial é 15. Se eu quero saber o instante que ele vai passar pela posição 0, eu posso determinar que deslocamento ele vai fazer aqui. Ó. Ele vai fazer um deslocamento do 15 para o 0, ele vai fazer um deslocamento de 15 menos... Aliás, perdão. Ele vai fazer um deslocamento de 0 menos 15, né? Posição inicial menos posição final, ele vai fazer um deslocamento de menos 15. Tá? Aí o que eu posso fazer? Eu posso vir por Torricelli e determinar qual é essa velocidade que ele vai estar. E depois eu vou para o vovô ateu e encontro em que instante ele alcançou aquela velocidade. Tá? Então veja, aqui ó, vou descobrir essa velocidade aqui, então ela vai ficar a minha incógnita. A velocidade inicial é menos 8 ao quadrado, mais 2 vezes a. Quem é a aceleração? Oh, meu Deus, e agora, professor? Lembra que a aceleração é... Quem multiplica o t quadrado é metade da aceleração. Então a fórmula era a seguinte: 15 menos 8t mais 1t quadrado. Então a aceleração é 2. Porque quem multiplica o t quadrado é metade da aceleração. Toma cuidado com isso. Não estou entendendo mais é nada. Bom, fica na Bhaskara então, meu irmão. Ó, então vou pôr aqui 2. E o ΔS que vai ser menos 15. Então vai ficar assim. Menos 8 ao quadrado dá mais 64. E aqui vai ficar quadrado lá, menos 60. Certo? Tá? E vai ficar então velocidade ao quadrado igual a 4. E essa velocidade vai ser... Perdão, a velocidade vai ser raiz quadrada de 4. Ou seja, essa velocidade pode ser mais 2 metros por segundo ou menos 2 metros por segundo. Você entendeu? Agora, eu sei com que velocidade ele passou no ponto 0, eu posso ir para o vovô ateu e descobrir que instante é esse. Você vai ver no próximo slide que vai dar igual aos instantes da Bhaskara. Não tem como não dar, né? Tá? Vamos montar o vovô ateu no próximo slide? Vamos lá? Então, olha só. Quem que é o vovô ateu? V0 mais AT quadrado. V igual V0 mais AT, né? Então, ele passou no ponto 0 com velocidade 2, sendo que ele começou com uma velocidade de menos 8 e a aceleração era 2. Que instante é esse, então?
vou isolar o t e vou descobrir. Como? Primeiro eu passo esse cara para lá. Esse cara vai ficar 2 mais 8, porque o 8 estava negativo. 2t. Aqui vai dar quanto? 10 igual a 2t. Vou passar o 2 dividindo, então fica 10 dividido por 2, que você já sabe, já sabia disso, dá 5t. Tá certo? Olha aí, que é o mesmo resultado lá da Bhaskara. Tá certo? É o mesmo resultado lá da Bhaskara. Tudo bem? É isso aí. Agora, se a gente colocar outra raiz, o menos 2, o que será que vai acontecer? Vamos ver? Bom, quando eu disse colocar outra raiz, não outra raiz lá da Bhaskara, né? Colocar outra raiz da velocidade. Lembra que nós achamos dois valores para a velocidade, né? Mais e menos 2 metros por segundo, né? Então, o primeiro vovô ateu eu fiz com mais 2. Vamos fazer o segundo vovô ateu com menos 2. E nós vamos encontrar a outra raiz da Bhaskara, que é 3. Ó. Quer ver? Então, vem comigo aqui. Ó. Aliás, é negativo, né? Positivo, aliás. Né? Então, ó, o 2 é negativo. O menos 8 é a velocidade inicial. A aceleração é 2. Vou passar o 8 para cá. Ele vem somando. Tá? E agora vai dar quanto aqui? Aqui vai dar mais 6, tá? Igual a 2t. Eu passo 2 dividindo. 6 dividido por 2 é 3 segundos. É o tempo. Beleza? Professor, odeio Bhaskara, não sei o quê. Bom, tem essa alternativa, então. Você pode aplicar o Torricelli para descobrir qual é a velocidade com que ele passa no ponto zero. E aí você vai para o vovô ateu e determina os instantes, né? Se é 1 ou se é 2, né? Determina os instantes. Lembrando que quando você está nessa situação, você está sempre preocupado, aliás, está sempre interessado em encontrar o tempo. Isso quer dizer que se você encontrar uma resposta negativa, essa resposta não tem sentido, né? Ela representaria ali um tempo passado, onde ele já teria passado, né? Se esse movimento fosse anterior, né? Então você só apresenta respostas positivas. Se você encontrar as duas respostas negativas, que também é possível para a Bhaskara, quer dizer que ele não passa pela origem dos espaços. Né? Tem essa possibilidade também. Beleza? Ficamos por aqui. Até uma próxima. Valeu, galera!